para onde que vai? Só tem dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. Não está mais. Ele veio para isso. Ele veio para os seus. Né? Os seus não receberam, mas para todos que receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu amor. Há só um pecado que leva o homem à morte: é a incredulidade. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele vê além das palavras, das aparências, além das profissões religiosas. Conhece todos os joios mercenários. Seu olhar alcança o mais profundo do coração humano. A igreja orientada por Jesus, que estabeleceu o princípio da exclusão, em Mateus 18, 15, 17. A separação definida, fomos deixarmos isso. Mas estamos aqui porque temos uma coisa em comum: a mesma fé, o mesmo amor, o que mais? O mesmo batismo, o mesmo Senhor. Por isso estamos aqui reunidos, ouvindo a voz. Como é bom estar com Jesus, como é bom ter a certeza do céu, como é bom ter essa paz duradoura, não a paz momentânea, historicamente conhecida como a disciplina eclesiástica. Jesus deu essa solução em Mateus 18, 15, 17. Sem arrependimento, o joio, a igreja de Corinto já passou por isso, a igreja de Éfeso, muitas outras, em reunião. Então, a exclusão serve como uma advertência para que a pessoa reconheça seu estado espiritual e busque arrependimento, aqueles que são de Jesus. Né? Permitir que alguém viva em pecado aberto, sem arrependimento, desonra o nome de Deus e perante a sociedade. A igreja fica, como que pode? Separação total será no céu, mas a disciplina pública serve como freio, nome para a comunidade, para que outros não sigam pelo mesmo caminho. O perigo do joio é viver ao lado do trigo. É muito perigoso. Quando Deus chamou Abraão, ele tirou: sai da tua terra, da sua parentela, para o lugar que eu vou te mandar, no lugar de idolatria. É muito difícil. Estava Paulo ensinando numa sinagoga, e eu vou dar só como modelo o que aconteceu com a pessoa que tinha capacidade, falava grego, hebraico, conhecia a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, escreveu os maiores livros do Novo Testamento, uma pessoa preparada, irmão. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele teve uma dificuldade enorme, estar presente perto de alguém que é joio. Ele sentiu que não tinha como combater. Se ele não teve condições espirituais, mentais de combater aquela pessoa, minoria, o grupo maior estava com ele, entendia a palavra, mas tinha um grupinho que semeava contenda, tinha um grupinho que fazia coisas que não, só examinando. Então ele relata isso, Atos 19, 8 e 9 diz assim, Atos 19, para entendermos a dificuldade. Nós estamos no meio de Deus, no meio de Jesus, nós somos igreja de Cristo. Igreja de Cristo invisível, igreja de Cristo que vai subir, é os salvos por Cristo. A igreja local é a reunião dos salvos, dos remidos, aqueles que estão aqui. Então Paulo na sinagoga, ensinando a palavra, o evangelho de Cristo, ele fez um grupo por 3 meses, e diz assim, 8 e 9, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo, persuadindo acerca do reino de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, eram incrédulos, falando mal do caminho perante a multidão. A multidão, eram poucos que estavam no meio. Retirou-se deles. Não houve como, ele falou, 3 meses não deu resultado. Está atrapalhando os outros. Está atrapalhando aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. E disputando todos os dias, aí ele saiu, retirou-se dele, separou aqueles que queriam ouvir a palavra, separou o trigo, separação local, separação definida, Jesus vai fazer para não arrancar. Ele viu que aquele
não estava dando para ele. Ele, com capacidade igual dele, é muito difícil. Um grande escritor, conhecia tudo da palavra, era temente a Deus, mas desistiu, retirou-se dele, separou-se dos discípulos, desfilou todos os dias da escola lá perto, e lá cresceu, a escola fundou, foi uma pena. Vocês conhecem a história, diz, e durou isto no espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus, assim, os judeus como o grego. Saiu daquele meio, saiu do lugar próprio que era a sinagoga, falando de Deus, falando do reino de Deus, mas tinha um grupinho que não permitia o crescimento. Ficar perto de pessoas que tu vai perder tempo é um absurdo. Perder tempo com as pessoas que não querem saber do reino, que não podem, não são dele, irmão. Paulo percebeu essa verdade e falou: o quê? Deixa eu sair fora. A multidão, mas um grupinho deixou ele. Aí ele, por 2 anos. E lá nós conhecemos a história de Paulo, da igreja missionária, porque ele não aguentou. Então temos o exemplo da mente brilhante, né? Resolver o problema de ajudar pessoas doentes, o joio dentro da igreja, ele tentar resolver o joio dentro da igreja, vai se contaminar. Ele sabia que ele podia ser contaminado com esse tipo de gente. Ele sabia que não dava para ficar. Por isso o salmista falou: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Hoje o conselho está na palma da tua mão pelo celular, irmão. Hoje o conselho dos ímpios está rastreado de tal forma, e agora? E a palavra? Mas aquele que na palavra contamina a sua vida, não poderia perder tempo com pessoas erradas, preferiu sair fora daquela sinagoga, e aconteceu o milagre. E Deus sabe como é importante estarmos compartilhando entre vós, falar entre vós salmos e hinos e cantos espirituais. Então, quando Deus fala, não há muralha que fique. Quando Deus fala, não há coração que endurece. Mas aqueles que Ele preparou, a eles que Ele conhece, a palavra do joio e do trigo nos dá essa lição para nós. E por quê? Estamos ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando, porque nós precisamos dele. Sem mim, nada podeis fazer. E separarmos agora, não. Temos que ser um testemunho vivo para Deus. Os inimigos da igreja, em Atos dos Apóstolos, falavam assim: os inimigos, olham como eles se amam. Era o amor da igreja, porque conhecia Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ouvir uma música agora, que vai falar no nosso coração, sobre ao findar o labor desta vida. Quando terminarmos aqui, a separação total, e nós devemos viver o céu aqui na terra, vivermos a palavra de Deus, o joio, o que dá trigo, o que dá fruto. Agora, ficar perto, ficarmos próximos de Jesus. Então sabemos hoje, onde tu está? Você é um trigo de Jesus? É o momento de nós renovarmos as nossas forças. É o momento de dizermos a Deus: Senhor, eu te quero. Eu quero confirmar, porque aquele que me negar diante de Deus e dos homens, a Bíblia fala, eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Então nós vamos ouvir essa música, esse hino, e Deus deixa falar, como tem falado até agora no nosso coração. Assim que tu entrou, se tu entrou aqui, tu entrou com o propósito de ouvir a voz de Deus, e está falando no teu coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Vamos ouvir essa canção, esse hino. Se souber, você pode cantar também ao final, por favor.
Você que é trigo, quer se fortalecer hoje, para te encher mais do Espírito, nesse momento